Boa tarde, queridos companheiros, ou boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós já vamos no capítulo 3º, o Céu, continuamos. Hoje vamos estudar o capítulo 15 e, como vai sendo hábito, este livro tem suporte ou faz cruzamento com o livro Justiça Divina, que foi psicografado por Chico Xavier e foi editado por Emmanuel. Eu espero que se encontrem todos bem. Hoje é dia de Portugal, não é? Não sei agora como se diz, quando eu era mais nova era dia de Camões, de Portugal e de Camões, não é? E hoje não sei como é, Suzy, como é que eles dizem? Eu que não vejo. Ah, hoje também não sei, mas acho que é o dia de Camões, é o dia de Portugal, mas no meu tempo, quando eu vivia em Moçambique, era o dia das raças. Ah, Dizia-se que era o dia das raças. Eu já disse isso no outro dia a alguém que ficou um bocadinho ofendido por eu falar isto, mas era assim que se costumava dizer, quer dizer, não era para ofender ninguém, exato. mas porque de facto, e até recebi umas fotografias no telemóvel de um dos dias lá e mostrei ao meu filho, porque eram muitos militares a desfilar, não tem nada a ver com Não isto temos. aqui, muitos Sim, militares a desfilar, muitos, e muita gente nas ruas. sim. Era, e eu também tinha aqui, não é? Porque a escola também íamos para lá cantar o hino É, é e isso. diferente agora. Mas era o dia das raças. Eu ainda me lembro de ser dia de Portugal, dia de Camões. Como é que é? Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Lembro-me ainda de ser assim. Agora, como entretanto deixei de ter televisão, não faço ideia de metade do que se passa no mundo. Mas pronto, obrigado, Suzy. Era só para nós Nada. aqui tentarmos alinhar esta questão. Mas Eh, também naquela altura ainda pertencíamos a Portugal, portanto, as colónias eram portuguesas, portanto, aí Era, não foi, haver essa distinção assim das exatamente. comunidades. Exatamente, é isso mesmo, hoje é que é diferente. Mas o que é importante é que seja um dia que se celebra como, como tributo, digamos assim, a todos aqueles que falam a língua portuguesa, no fundo que falam a língua de Camões, que falam a língua portuguesa nas diferentes geografias e nos diferentes lugares, e depois já é uma língua portuguesa de base, mas tem a composição e tem a cultura e tem é uma língua diferente, portanto será português de Moçambique, português de Angola, português de Cabo Verde, português do Brasil, português de Goa, não é? Português de Timor, no fundo, acaba por ser a base, é a língua portuguesa, que é a língua de Camões, no nosso. Eu gosto muito de os ouvir falar em português. Sim, Pronto, para mim tem significado, não é? E é bonito é ouvir bonito, falar a minha língua, que era também a nossa língua, né? Ao fim e ao cabo era a nossa língua. exatamente. Não era a língua de ninguém, era a língua de todos. De todos. E pronto, e traz lembranças, né? Para Exato. mim traz muitas lembranças boas. E é ótimo, Tá, não é? E é ótimo. é, é, E pronto, o que importa aqui, obrigado, Suzy, o que importa aqui de facto é nós estarmos a comemorar o conjunto, a exato. cooperação, a fraternidade entre as pessoas sem mácula, não é? Só com o princípio maior de todos termos uma base, no fundo, temos uma base porque todos, sem fronteiras, todos somos irmãos, vamos cumprir o princípio maior das leis divinas e do Cristo, Exatamente. não é? Todos somos irmãos e todos nos entendemos. É. Num mundo que quer ser o mais compreendido possível, não é? O português é uma das línguas mais faladas do mundo. Não é a mais, porque os nossos irmãos chineses batem o recorde, mas porque são muitos, mas é uma das línguas muito falada no mundo. E posto isto, vamos à nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Pai Celestial, que é todo ele bondade, que é todo ele amor e que nos vai orientando e ensinando os princípios da fraternidade, os princípios de viver em comunidade, os princípios das não barreiras ou distinções,
artificiais, não é? Porque todos em conjunto nos podemos ajudar melhor, se nos entendermos melhor. Faz parte dos princípios da evolução do ser, não é? E assim, amado Pai Celestial de luz e bondade, te agradecemos mais uma vez tudo aquilo que temos, que tivemos e que vamos ter, pois tudo se passa no agora e no presente. E é bom estarmos aqui reunidos em Teu nome. É bom termos connosco o Teu amado Filho Jesus, que nos disse: onde tiverem 3 ou mais, eu estarei no meio deles. E assim, amado Mestre Jesus, que a Tua luz maior, a luz da nossa fonte criadora, possa estar em nós, possa unir-nos a todos que vivemos, estudamos, partilhamos o princípio maior da existência, que é o amor. O amor em comunidade, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. E assim, amado Mestre Jesus, te pedimos que fiques connosco, encarnados e desencarnados. Possas estar no coração de cada um, na casa de cada um, para que possamos todos, com o mesmo princípio maior, que é o princípio do amor e da luz, dar as mãos ao redor deste planeta, mas numa roda larga, numa roda que possa também incluir todos os nossos irmãos que são terrenos, mas que já não têm matéria física densa. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos esta oportunidade e te pedimos que fiques connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então ao capítulo 3º do livro O Céu e o Inferno, intitulado O Céu. E vamos ao item 15. Quem tiver o livro da editora Verdade e Luz está na página 55. E este capítulo 15 diz-nos o seguinte: todas as inteligências, portanto, concorrem para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida das suas forças, umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Portanto, todas as inteligências, é a mesma coisa que dizer que todos os seres, concorrem para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado. Qualquer grau. Eu ouvi hoje uma coisa que me deixou pensar. Não foi a primeira vez que eu ouvi, mas que agora me lembrei de novo. E faz todo o sentido, que é: o mal trabalha para o bem. E se nós aprofundarmos esta situação, se calhar chegamos à conclusão que sim mesmo, não é? Porque a fonte criadora criou a todos e a tudo. E cada um está no seu grau de evolução, não é? E aqueles que trabalham para o mal, digamos assim, é porque ainda não entendem o bem. É por ignorância. No fundo, o mal é pura ignorância. Podem ser seres muito inteligentes, encarnados ou desencarnados, mas são seres altamente ignorantes, porque ainda não entenderam o princípio maior do bem. Mas eles trabalham para o bem, porque são eles que de alguma maneira nos fazem parar, nos fazem pensar e nos fazem muitas vezes aguçar a nossa vontade e necessidade de nos afirmarmos cada vez mais trabalhadores da luz, não é? Trabalhadores do bem, nem que seja trabalhadores em nós mesmos, dentro do nosso próprio coração. E quando eu ouvi esta frase, fiquei a pensar, e agora o que aqui leio faz-me lembrar esta frase, porque Allan Kardec diz: todas as inteligências, portanto todos os seres, concorrem para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado. Em qualquer grau a que tenham chegado. E cada uma na medida das suas forças, umas no estado de encarnação, outras no estado do espírito. E se nós pensarmos que quem trabalha para o mal ainda não conhece, porque não estuda, porque é ignorante, porque a sua evolução, eu digo ignorante sem qualquer tipo de julgamento, estou só a seguir a evolução
a escala espírita, em que tem um dos patamares, são os espíritos ignorantes, não é? E, portanto, é exatamente com esta terminologia que eu estou aqui a denominar os espíritos de ignorantes, sem julgamento. Mas se nós entendermos que os espíritos ignorantes, ou seja, qualquer um de nós, que muitas vezes também somos ignorantes em muitas coisas e achamos que estamos a trabalhar no bem e se calhar não estamos. Portanto, tudo tem que ser refletido, não é? Mas se nós pensarmos que todos nós, quando fazemos alguma coisa, fazemos o melhor que sabemos, ou achamos que estamos a fazer o bem, ou achamos que estamos a fazer o correto, ou achamos que estamos a fazer o certo, ou seja, qualquer um de nós faz sempre o melhor que pode. Os espíritos que ainda estão num nível evolutivo, ao nível da ignorância, também pensam que estão a fazer o melhor que sabem e que podem, não é? Contudo, como a sua capacidade ainda não abriu, ou seja, o seu nível de consciencial ainda tem uma vibração baixa, ainda não conseguem conceptualizar mais, não é? É tal e qual como nós já conseguimos conceptualizar naquilo que entendemos, entendamos isto, não é uma redundância, mas entendamos isto, naquilo que nós já entendemos, nós já conseguimos distinguir o bem do mal, não é? Naquilo que nós já entendemos. Um, e para a grande maioria de nós que está encarnado neste planeta, porque já somos muitos que pensam o bem, que constroem o bem e que estão e que se denominam ao serviço do bem, não é? Efetivamente, nós já distinguimos muito bem o bem do mal e já fazemos a nossa escolha. Mas se nós pensarmos que ainda há muita coisa que nós não conhecemos e muita coisa que nós não sabemos, nós, se calhar, em todas essas coisas que não conhecemos, não temos a opinião, porque não as conhecemos, mas é coisas que nós não sabemos, nós pensamos, se calhar, uma coisa e depois vai ser outra. Mas a nível do bem e do mal, nós já conseguimos discernir o que é o bem e o que é o mal, não é? E neste sentido, eu entendi esta frase que eu vi e que agora partilho convosco, porque a lição de hoje bate aqui um bocadinho, este primeiro parágrafo bate aqui muito em cheio. Mas continua a espiritualidade por Allan Kardec. Atividade em toda a parte, desde a base até ao cimo da escala, todos se instruindo. Portanto, desde a base até ao cimo da escala, todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para alcançarem a perfeição. E isto é o que todos queremos na escala espírita evolutiva, ou seja, é o que todos os seres, encarnados e desencarnados nos diferentes níveis de evolução, queremos, que é atingir a perfeição. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou dizendo de outra forma, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Os espíritos livres são os espíritos que já atingiram um estágio de evolução de luz e de pureza maior. Os espíritos cativos somos todos nós que ainda estamos presos à materialidade, mas mais do que presos à materialidade, nós estamos presos aos paradigmas que nós mesmos criamos e que nos aprisionam, que são paradigmas que vêm desta mesma materialidade, não materialidade física, mas conceitos de materialidade que nos mantêm cativos, como, por exemplo, questões monetárias, questões de posses materiais, questões de posse emocionais, questões de posse, não é? Portanto, tudo aquilo que nos prende, e se nós pensarmos bem, que nos mantém cativos, tem a ver quase sempre com as necessidades que nós temos que cumprir enquanto espíritos materializados num planeta de provas e expiações, onde essa mesma materialidade é a condição sine qua non para a nossa sobrevivência, não é? Mesmo que nós já sejamos bastante desapegados da matéria, e muitos de nós já o são, nós ainda dependemos de alguns paradigmas sem os quais nós não conseguimos sobreviver neste mundo de materialidade. E é exatamente, os espíritos livres não precisam disso, portanto nós ainda somos espíritos cativos, mas que não sejamos cativos de nós mesmos, mas que não sejamos cativos
daquilo que ainda trazemos em nós, que tem que ser expurgado em nós mesmos, por nós mesmos, não é? Faz parte da nossa própria evolução. Assim se perpetuam e se consolidam pela depuração e continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as puras afeições. Em toda a parte, portanto, a vida é movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os rudes sentidos dos encarnados, mas cuja visão extasia de admiração e alegria algumas libertas da matéria, de admiração e alegria as almas libertas da matéria. Em todo o lugar, enfim, existe uma felicidade relativa por todos os progressos, por todos os deveres cumpridos. Cada um leva em si os elementos da sua felicidade, por causa da categoria em que seu grau de adiantamento os coloca. E eu aqui agora vem-me este pensamento que é remeter-nos a todos para o estudo da escala espírita no Livro dos Espíritos, está bem? Para entendermos melhor aqueles que não estão tão habituados aos estudos ou à escala espírita e que as terminologias podem fazer alguma confusão ou que esta leitura não fica muito clara, vamos voltar a estudar a escala espírita no Livro dos Espíritos, está bem? Tem lá no índice um capítulo que fala exatamente, uma série de perguntas, uma série de questões que fala exatamente da evolução e da escala espírita e está muito bem explicado. E continua aqui a espiritualidade para Allan Kardec. A felicidade está ligada às próprias qualidades dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Portanto, ela está em toda a parte onde existem espíritos capazes de ser felizes. Nenhum lugar circunscrito está assinalado para a felicidade no universo. Em qualquer lugar que se encontrem, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda a parte. E, portanto, a felicidade, como nós já uma vez falámos aqui, a felicidade, e agora vamos com este parágrafo da espiritualidade para Allan Kardec, vamos novamente lembrar-nos disso, que é, a felicidade é um estado de consciência. E sendo um estado de consciência, está dentro de nós mesmos. E é isto que aqui nos está a dizer Allan Kardec. À medida que nós vamos tendo interiorizando em nós este esclarecimento, diríamos assim, de que a felicidade está ligada às próprias qualidades dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Portanto, está ligada às próprias qualidades dos indivíduos. À medida que nós vamos tendo interiorizando este conceito e fazendo eco em nós mesmos, nós entendemos que a nossa felicidade tem a ver com a nossa evolução de consciência, tem a ver com o nosso crescimento, de toda maneira, com o nosso crescimento individual. É isso que nos dá a felicidade. E que a felicidade não está em nenhum lugar do mundo. Ela está dentro de nós, quando nós já conseguimos vibrar nesse estado de iluminação e aqui sim, nesse estado de liberdade. À medida que nós formos deixando de estar cativos e à medida que entendermos que a felicidade está dentro de nós deixamos de procurar a felicidade nos bens materiais, não é? Nós deixamos de... Claro que há muita coisa na matéria que é boa, há muita coisa que é boa, e há muita coisa que nós até podemos usufruir, mas uma coisa é nós usufruirmos e podemos usufruir, outra coisa é nós sentirmos que é exatamente no exterior a nós mesmos e no material, no materializável, que está a felicidade, são coisas diferentes. Portanto, se nós entendemos que a felicidade é um estado de espírito, é no fundo um estado vibracional mais elevado, onde o desapego do material é bastante acentuado, onde são valorizados os valores do amor, da amizade, o amor aos filhos, o amor aos nossos patudos, o amor aos nossos amigos, o amor às causas que nós nos dedicamos, não é? E é isso que nos dá a motivação, é isso que nos dá a energia.
Se nós, para além de tudo isto, pudermos vivenciar algumas situações da matéria que nos dão também este estado de felicidade em conjunto, está ótimo. Agora, aquilo que é importante para nós, e o mais importante para nós, é nós trabalharmos em nós estes valores que nos dão realmente a verdadeira alegria e que nos trazem a verdadeira felicidade, e não fora de nós. Agora, isto não quer dizer que nós deixemos de ir a algum local ou vivenciar alguma coisa da matéria só por um princípio, porque isso seria fanatismo, não é? O que importa é nós distinguirmos as coisas, vivermos como homens no mundo dos homens, como nos ensinou o Cristo, mas percebermos bem as diferenças entre uma coisa e outra e onde é que está a verdadeira felicidade. E ela está dentro de nós mesmos, é um estado de consciência. Ora bem, Emanuela, no livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, fez exatamente o comentário a este nosso item 15, do capítulo 3º, numa reunião pública do dia 17 de abril de 61. E Chico psicografou para nós exatamente esses comentários e que agora vamos partilhar uns com os outros. Quem tem o livro Justiça Divina é o capítulo 22, intitulado Em Oração e Serviço, e está na página 59. 59. E é um capítulo muito ao género de Emmanuel, que vai fazendo com comentários ou abordagens diferentes para depois fazer uma conclusão. E diz-nos assim: não paralises o impulso do amor fraterno diante dos companheiros que te parecem errados. Aquele que hoje carrega na praça o nome de malfeitor pode ser amanhã o apoio a que te arrimes. E aqui é a primeira sugestão para cair um paradigma em nós mesmos, ou seja, para irmos dilapidando as malhas que nós criamos em nós mesmos e que nos limitam a nossa evolução e logo a nossa felicidade, não é verdade? Que é, não vamos agora paralisar o amor fraterno, ou seja, nós sabemos o conceito de amor fraterno, é amor a todos, não é? É ajuda, interajuda, caridade a todos. Portanto, que não deixemos de pôr em prática, em ação, este mesmo amor fraterno, só porque alguém é um malfeitor e nós sabemos que ele é um malfeitor. É também um irmão nosso. E tal como falávamos no livro do Céu e Inferno há pouco, é também um ser em evolução. Neste caso, um malfeitor está com certeza, ou poderá estar ao nível do ignorante, não é? Porque não conhece outra forma de estar ou de ser, ou mesmo conhecendo, optou por não a seguir. Está no seu direito evolutivo, não é? E ele será responsável por aquilo que faz, mais cedo ou mais tarde, ou responsabilizado. Normalmente somos nós que nos responsabilizamos a nós mesmos, não é? Mais cedo ou mais tarde tomamos esta consciência. Portanto, aquilo que nos diz Emmanuel é para que nós não deixemos de fazer o bem, por ser um malfeitor, ou seja, não limitemos o nosso impulso de amor fraterno, porque esse mesmo malfeitor hoje, amanhã, poderá ser aquele que nos vai dar o apoio que nós precisamos. E às vezes o amanhã não é daqui a uma vida ou duas, às vezes é mesmo dentro deste processo em que estamos, quem sabe se aquele que hoje é o malfeitor daqui a um tempo não será aquele que já equacionou em si, já fez em si a sua aprendizagem, já fez em si a sua evolução e, sim ou não, por alguma razão nos pode vir a dar apoio, não é? Pode vir-nos a ajudar de alguma maneira. Houve um filme que eu vi em tempos em que é exatamente uma pessoa que fazia parte de um gangue de rua, salvou uma criança de ser atropelada. E ele fazia parte de um gangue de rua violento. No entanto, naquele momento, teve o impulso de empurrar a jovem, a criança, e salvá-la de ser atropelada. Não é? Um exemplo que me veio agora de repente. Diz-nos ainda Emmanuel:
Reprovaste o motorista que se envolveu em um grave desastre e, ao vê-lo em posição difícil na estrada, propões-te de início lançá-lo à própria sorte, seguindo indiferente. Entretanto, vence a repulsão e assegura-lhe o socorro preciso. É possível, seja ele mais além, o amigo certo te livrará de males maiores. Portanto, mais uma vez, o Emmanuel a chamar-nos a atenção para não fazermos julgamentos ou para não deixarmos que esta nossa maneira de pensar que ainda temos, que é a maneira de pensar crítica e julgarmos a todos, não nos atrapalhe a evolução, não é? E ensinar-nos que nós não podemos julgar uns aos outros nem a nós mesmos, porque nós não sabemos o que fomos ou o que é que vamos vir a ser, não é? E, portanto, temos que fazer o agora e no agora fazer o melhor que nós pudermos. Outro exemplo. Viste com desprazer o homem público que se tornou repentinamente odiado à fase de erros clamorosos, que se viu na conjuntura de cometer ou endossar na esfera administrativa e no momento justo de considerar-lhe as obras deficitárias, inclinaste à censura. E quem é que já não fez isto? Pergunto eu. Emmanuel diz: cala, porém, a crítica destrutiva e pronuncia o verbo que lhe sirva de reconforto. Provavelmente, muito breve será ele o interventor providencial na solução de teus problemas. O que ele aqui nos alerta sempre é que nós não sabemos o amanhã, mas não sabemos de todo o amanhã, não é? Nós mal sabemos o hoje, nós sabemos o hoje no agora, mas daqui a 2 ou 3 minutos já não sabemos o que é que nos vai acontecer, não é? E portanto nós temos que ter ele está-nos a ajudar a abrir a consciência, no fundo está-nos a ajudar com exemplos práticos a pormos em prática os ensinamentos maiores, não é? E diz-nos mais: conheces o rapaz transviado, autor de faltas confessas pela carência de educação com que foi rudemente prejudicado através do tempo, e ao surpreendê-lo embriagado na rua, dispõe-te instintivamente a passar de largo. Contudo, deixa que a bondade te inspire o coração e dá-lhe simpatia. Pode acontecer, um futuro próximo, seja ele a pessoa indicada a salvar-te em amargos perigos. Fintaste com desprezo a jovem menos feliz que se arrojou a costumes indesejáveis por falta de assistência no lar, em que se desenvolveu ao sabor dos próprios caprichos e, encontrando-a enredada nas teias da delinquência, tendes a incriminá-la com palavras condenatórias. No entanto, reflete na compaixão e ampara-lhe o reajuste. Talvez amanhã esteja ela no quadro de teus familiares mais queridos por injunções de casamento. E para terminar, diz-nos Emmanuel, para isso não te sintas superior. Lembra-te, acima de tudo, de que pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais e de que se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam as fraquezas, ainda hoje o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso. E este último parágrafo de Emmanuel cala-nos fundo, não é? Como nós costumamos dizer aqui em Portugal. Cala-nos fundo porque nos leva profundamente a pensar que, de facto, como eu dizia, nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Nenhum de nós sabe até que ponto é que nós conseguimos perseverar na estrada da vida a nível da perfeição, a nível da luz, a nível da persistência. Estamos a trabalhar para isso, não é? Estamos a trabalhar para que possamos sempre caminhar com a mesma vontade
com a mesma perseverança, com a mesma força. Mas aqui Emmanuel diz-nos com razão que nós ainda somos muito imperfeitos. Portanto, ele diz, pelas imperfeições que ainda trazemos. Todos somos delinquentes potenciais. Portanto, nós ainda somos tão imperfeitos, tão imperfeitos. E no mundo em que vivemos, e nos tempos em que vivemos. E todos nós sabemos que os tempos que vivemos são tempos em que temos que ter, como falávamos no estudo do outro dia, temos que ter uma atenção redobrada, principalmente os médiuns. Os médiuns têm que ter uma atenção redobrada, porque são aqueles que vieram com uma missão de intermediar os planos ou os mundos. E que essa mesma intermediação, como falávamos ontem no estudo do livro dos médiuns, não tem polaridade. Portanto, a polaridade feita ao intercâmbio entre planos é feita pela nossa própria moral, pelo nosso próprio estado vibracional. Se nós temos bons pensamentos, se nós já conseguimos vibrar no bem, se nós já pensamos o bem, se nós já sentimos o bem, se nós já falamos o bem, nós vamos atrair para nós espíritos com mais elevação. Mas nós estamos num estado de imperfeição ainda tal que todos nós sabemos que não conseguimos, se calhar, estar a pensar o bem o dia inteiro, não é? Muitas vezes temos pensamentos que não são do bem e basta uma brecha para nós podermos ter algum volte-face a nível da nossa energia e todos nós sentimos isso constantemente. Portanto, ouvindo o estudo de ontem, dando seguimento a isso, vamos aqui fazer ligação com esta frase: pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais. Portanto, atenção, médiuns principalmente efeitos físicos, que são aqueles que são mais vulneráveis, e nós temos na historiografia de muitos médiuns ao nível da evolução da espiritualidade, nós temos muitos médiuns que eram médiuns de efeitos físicos e tiveram problemas muito graves. Não é? E eram médiuns de efeitos físicos com muito trabalho feito durante muitos anos e mesmo assim bastou um bocadinho, às vezes, um pensamento. Portanto, temos de ter este cuidado. Daí ele nos incitar para vigiarmos e orarmos em serviço. E a oração em serviço é sempre a nossa maior proteção. E ele diz, junto das tentações que nos visitam as fraquezas, ainda hoje o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso. E isto fica a reflexão para que nós possamos pensar nestas situações com tranquilidade, não é? Com muita tranquilidade, porque também ontem falámos no nosso estudo que a alegria é a nossa maior proteção, que o pensamento positivo é a nossa maior construção dentro de nós mesmos, não é? Dentro de nós mesmos. E nunca é demais dizer que é um trabalho que é contínuo, é um trabalho que tem que ser diário e às vezes mais que uma vez por dia, como nós falávamos ontem. Portanto, todos os nossos estudos apontam quase sempre, como vai sendo hábito, para numa semana temos mais ou menos um tema, não é? Vamos fazendo vários estudos com vários livros, mas o tema da semana hoje é esta mesma, é a construção do bem, é a mente, a força de vontade, o bem que nós podemos, o que nós já trazemos em nós, que tem que tem que prevalecer dentro de nós mesmos para nos dar a força para continuarmos a nossa caminhada. E agora, queridos companheiros, vamos fazer a nossa oração de encerramento e depois vamos conversar um bocadinho com a Suzy. Pode ser? Então vá. E elevemos o nosso pensamento ao mais alto. E vamos agradecer à nossa fonte criadora de luz maravilhosa e pura. A mesma luz que trazemos em nós. A oportunidade destes estudos. A oportunidade dos estudos que nos levam a compreendermos melhor
o trabalho que tem que ser feito em nós para que a nossa luz, que está muitas vezes ainda fechada, possa brilhar. Como dizia Jesus, que brilha a vossa luz. Ou seja, nesta frase pequena, o que ele nos incitava era: trabalhem as vossas vibrações densas ou umbra-linas, para que, ao trabalhá-las, nós limpemos de nós o que ofusca a nossa própria luz, para que a nossa própria luz possa brilhar. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa por tudo o que nos dás, por tudo o que nos deste e por tudo o que nos darás, porque estás sempre como mestre amigo que és, a iluminar os nossos caminhos. E te pedimos que fiques com cada um de nós, na casa de cada um de nós, que nos ampares para continuarmos a fazer o nosso trabalho em nós mesmos, nos ampares para trabalharmos em comunidade física ou mental, espiritual, para que não paremos de trabalhar no bem, com amor, com serenidade e com muita paz. E fica com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Querida amiga Suzy, bem-vinda a mais este estudo. O que tens para nos dizer desta lição de hoje? Boa noite. Como tu dizias há pouco, todas as lições vão sempre basicamente bater no mesmo. De facto, nós temos que vigiar e orar, temos que estar atentos. E não é só os médios, é toda a gente, não é? Porque todos vêm com uma missão. Com mediunidade ou sem ela, todos trazem uma missão, não é? Que é de evoluir, de chegar à perfeição. E acho que eu, a felicidade, que é um estado de consciência, ao longo da vida nós vamos tendo alguns momentos de felicidade. Se calhar alguns mais curtos do que outros, mas que nos ajudam a colmatar os outros menos bons, né? Para podermos caminhar. Se fosse tudo mau, era uma desgraça. Né? Acho que era muito difícil caminharmos quando tudo é mau. Né? E às vezes também temos que saber tirar partido das coisas que temos. Né? Tudo é mau. Mas se olharmos à nossa volta, se calhar há alguma coisa que até não é assim tão mau. E temos que aproveitar e agarrar-nos a isso, porque senão, então, pelo menos eu penso assim. Exatamente. E, mas e pronto, e dizer que realmente a felicidade está dentro de nós, é facto, é verdade, tem a ver com o nosso estado de espírito, com o nosso estado de consciência, digamos assim, mas não é fácil. Nós olhamos à nossa volta e sabemos que o que está dentro de nós é o verdadeiro. Depois, à nossa volta, está tudo tão ruim que não sabemos. É, É difícil buscar, pronto, é, não sei se me fiz entender. obriga-nos a uma força de vontade muito grande, não é? Para É. nós conseguirmos manter-nos no caminho. Um, E não e esmorecer, não é? Não deixarmos ir abaixo já com esmorecer. esse estado. Exatamente. Com fé e esperança, não é? Sempre forte, é difícil. Mas É, com o amparo é muito difícil. com o amparo dos irmãos maiores, nós vamos conseguindo, não é? Nós vamos conseguindo. Exatamente. Obrigada, querida amiga. Desejo-te a ti uma noite abençoada e Obrigada desejo a igualmente. todos, obrigada, e Para desejo a ti e para todos, todos. obrigada, e desejo para todos uma noite abençoada e até amanhã. Até Amanhã, amanhã, se Deus tudo quiser. sobre o suicídio ou prevenção do mesmo, às 9 Exato. da noite, Portugal, 5 da tarde, do Brasil. Uma noite abençoada mais uma vez para todos. Suzy, beijinhos Exato. grandes e Beijinho até também. amanhã. Até Deus te amanhã. amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Noite boa. Obrigada. Obrigada. Até amanhã. Tchau. Obrigada. Até amanhã, Suzy.